Você já ouviu falar que o DNA humano pode conter a assinatura de algo maior? Imagine se dentro do código genético que compõe tudo o que somos estivesse uma mensagem. Não apenas uma sequência biológica, mas um selo oculto de inteligência, um padrão universal que aponta para algo que transcende a matéria, o tempo e o acaso. Será que estamos falando de Deus? Ou de algo ainda mais antigo? Se isso te intriga, pega o café, ajusta o fone e vem comigo mergulhar no que talvez seja a descoberta mais inquietante da biologia moderna: a linguagem da vida. Desde que Watson e Crick decifraram a estrutura do DNA em 1953, a ciência nunca mais foi a mesma. Descobrimos que cada célula do nosso corpo carrega um alfabeto químico com 4 letras, A, T, C, G, capaz de armazenar uma quantidade absurda de informações, o projeto inteiro de um ser humano. Mas o que poucos sabem é que esse código se comporta como uma linguagem estruturada. E mais, alguns pesquisadores afirmam que não há como esse nível de complexidade ter surgido ao acaso. O físico Paul Davies, conhecido por transitar entre ciência e filosofia, disse certa vez: "O DNA não é apenas uma substância química, ele carrega informações, e informação requer uma mente." Essa frase abriu portas e despertou uma teoria que se espalhou como fogo na palha seca: a de que o DNA contém uma assinatura codificada deixada por um ser superior ou uma civilização ancestral, talvez alienígena. Códigos dentro do código. Agora, vamos além. Em 2013, cientistas da Academia de Ciências da Rússia publicaram um artigo controverso sugerindo que há padrões numéricos e geométricos dentro da sequência do DNA humano que não deveriam estar ali se tudo fosse fruto do acaso. Eles descobriram repetições simétricas, sequências matemáticas recorrentes, padrões que lembram os números primos e até o famoso número de ouro, Φ 1,618. Coincidência ou assinatura? Mais assustador ainda, um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard conseguiu armazenar um livro inteiro, com imagens e som, dentro do DNA de uma célula. Isso provou que o DNA pode funcionar como um HD biológico, com capacidade muito além de qualquer dispositivo humano atual. Agora pense: se nós conseguimos colocar informação intencional no DNA, será que alguém já fez isso antes de nós? O enigma de Yahweh no DNA. Vamos entrar numa parte ainda mais polêmica, mas impossível de ignorar. Pesquisadores do Oriente Médio, estudiosos das escrituras antigas, sugerem que o nome de Deus, YHW, Yahweh, está codificado na estrutura do DNA. Essa teoria usa a correspondência entre letras hebraicas e átomos. O tetragrama YHW, que representa o nome sagrado de Deus na Bíblia, é formado pelas letras Yod, 10, Re, 5, Waw, 6, Re, 5. Agora, pasme. Esses valores coincidem com as proporções atômicas dos 4 elementos químicos predominantes no DNA humano: hidrogênio, 1 próton; nitrogênio, 7 prótons; oxigênio, 8 prótons; carbono, 6 prótons. Ao fazer a conversão entre letras hebraicas e números atômicos, a estrutura do DNA forma o nome de Deus, segundo essa linha de pensamento. Parece ficção, mas há quem acredite que isso seja a marca do Criador impressa em cada célula do corpo humano. O sussurro da criação. E se tudo isso não for coincidência? E se cada célula for um sussurro da criação, um lembrete codificado de que há um plano e um autor? Essa é a base da teoria do design inteligente, que afirma que a vida é complexa demais para ter surgido por acaso. Não é necessariamente uma defesa de uma religião, mas de uma mente organizadora por trás da existência. A ciência tradicional torce o nariz. Mas essa teoria cresce, e muito, fora das universidades. E é aqui que entramos num território perigoso. O que mais pode estar escondido dentro do nosso código genético? Se estamos programados, quem nos programou?
Se essa pergunta mexeu com você, se inscreve no canal agora porque ainda vamos falar de DNA espiritual, civilizações que talvez tenham codificado mensagens no nosso corpo, e o código genético que pode ativar poderes ou memórias adormecidas. Comentário do autor, Léo Silva. Quando li pela primeira vez sobre essa teoria do nome de Deus no DNA, confesso, fiquei arrepiado. Não porque fosse uma prova definitiva, a ciência ainda precisa de muito mais para confirmar algo assim, mas pela possibilidade poética e matemática disso ser verdade. A ideia de que cada ser humano carrega dentro de si uma assinatura divina mexe com a mente, com o espírito e até com a noção de propósito. Será que somos apenas matéria? Ou será que fomos deixados aqui com algo muito maior dentro de nós? Essa jornada está só começando, e te prometo, a parte 2 vai ainda mais fundo nesse mistério. Se estiver tudo certo, posso seguir com a parte 2, DNA e consciência, a linguagem espiritual da informação. Parte 2, DNA e consciência, a linguagem espiritual biológica. Episódio 13, o código genético de Deus, a fórmula oculta da criação. Se o DNA é um código, e todo código exige um autor, será que há algo mais por trás do nosso funcionamento biológico? E se o DNA não for apenas um manual para formar músculos, olhos ou ossos, mas um condutor da consciência? Há cientistas, místicos e até ex-biólogos da NASA que acreditam que o DNA é uma antena espiritual, uma ponte entre o corpo físico e algo além da matéria. Prepare-se, porque nesta parte vamos explorar as fronteiras onde ciência e espiritualidade quase se tocam e onde o mistério do código genético parece ganhar vida própria. O DNA como antena. O físico Dr. Fritz Albert Popp, pioneiro na pesquisa dos biofótons, descobriu que o DNA emite luz. Sim, luz. Essa luz é tão precisa que ele comparou o DNA a um laser biológico, uma emissão organizada que parece obedecer a padrões, como se transmitisse informações. Agora pense nisso. Se o DNA emite luz e a luz é uma forma de frequência, estaríamos falando de comunicação bioquântica? O pesquisador russo Piotr Garjaev foi além. Ele propôs que o DNA humano responde a palavras, frequências sonoras e até emoções. E mais, ele teria uma linguagem própria, capaz de ser reprogramada. Segundo Garjaev, o DNA funciona como uma espécie de internet biológica. Ele é sensível à vibração do som, ao campo eletromagnético e à intenção humana. Essa ideia ganhou força na medicina alternativa e até no mundo da física quântica. Alguns dizem que é pseudociência, mas outros juram que esse é o elo perdido entre corpo e espírito. Memória espiritual codificada? Aqui vem uma das teorias mais ousadas até agora, a de que nossas vidas passadas, traumas, talentos e até dons espirituais estariam gravados no DNA. Pesquisadores como Bruce Lipton, autor do best-seller A Biologia da Crença, afirmam que a epigenética, ou seja, o estudo de como o ambiente e a consciência influenciam nossos genes, prova que nossos pensamentos e emoções moldam a expressão genética. Mas, e se for mais do que isso? E se existirem fragmentos de experiências ancestrais ou cósmicas codificados nos nossos genes? Como uma espécie de arquivo espiritual interno, pronto para ser ativado? Alguns místicos modernos, como Gregg Braden, defendem que a ativação de certas sequências do DNA pode desbloquear estados expandidos de consciência, acesso a intuições superiores, visão espiritual ou até habilidades que chamamos de milagrosas. Coincidência? Ou evidência de que somos muito mais do que carne e sangue? O mistério do DNA lixo. Em nossos genomas, apenas 2% são responsáveis pela produção de proteínas, ou seja, pela construção do corpo. Os outros 98% foram batizados durante décadas de DNA lixo. Mas agora, os cientistas estão voltando atrás. Estudos do projeto ENCODE, Encyclopedia of DNA Elements, mostram que esse lixo não é tão inútil assim. Na verdade, ele controla o funcionamento dos genes ativos e pode armazenar informações ainda indecifráveis. Agora, a pergunta fica mais estranha.
E se esse espaço em branco estiver reservado para informações espirituais ou de outra dimensão? Ou para algo que ainda vai ser ativado no futuro da humanidade? CTA natural. Se você está achando que tudo isso parece roteiro de ficção científica, você não está sozinho. Mas a verdade é que essa linha de investigação existe e está crescendo. Se você quer continuar nessa jornada, deixa seu like agora e comenta aqui embaixo. Eu acredito no código oculto. A linguagem da criação. Antigos textos sagrados afirmam que o mundo foi criado por meio da palavra. E Deus disse, haja luz. No princípio era o verbo. Em hebraico, o termo original é dabar, que significa palavra, som e ação criadora ao mesmo tempo. Agora pense nisso. Se a linguagem criou o universo, e se o som organiza a matéria, como prova a simática, então nosso DNA pode ser o reflexo da linguagem primordial da criação. E se a voz de Deus ainda ecoar dentro de nós? Quando mergulhei nessa parte do estudo, algo mudou. A possibilidade de que o DNA seja mais do que biologia, mais do que um manual genético, me fez olhar para o corpo humano como um templo, literalmente, um receptáculo de algo maior. Já pensou que suas memórias espirituais, sua sabedoria ancestral, podem estar adormecidas dentro de você? E que o despertar não virá de fora, mas de uma reprogramação interna? Se isso for real, talvez o maior milagre não seja ver um anjo, mas descobrir que o divino já vive em cada célula sua. Biológica. E se o nosso DNA fosse um mapa? Não um mapa genético qualquer, mas um registro milenar, deixado por civilizações que caminharam pela Terra antes mesmo da história ser escrita. Civilizações que dominavam conhecimentos tão avançados que hoje seriam confundidas com magia ou com tecnologia alienígena. E se o nosso corpo fosse um recipiente de mensagens ocultas deixadas por esses seres? Hoje, na parte 3, vamos explorar as evidências que apontam para um DNA estelar, codificado por civilizações antigas, ou, quem sabe, por visitantes de outros mundos. Se você achava que tudo era só acaso biológico, prepare-se para rever tudo o que acreditava sobre suas origens. Genética e os deuses antigos. Muitas culturas ancestrais falam de deuses que modelaram os humanos à sua imagem. Os Anunnaki na Suméria, os Netiru no Egito, os Devas na Índia Védica, os Nefilim na tradição hebraica. Todos eles têm algo em comum. Descem dos céus, possuem tecnologia ou poderes sobrenaturais e em algum momento da narrativa alteram ou criam a humanidade. Coincidência simbólica? Ou fragmentos de uma memória coletiva sobre um contato real? Alguns estudiosos sugerem que essas entidades modificaram geneticamente os primeiros humanos, dando origem àquilo que hoje chamamos de Homo sapiens. Uma teoria ousada, mas fascinante. O enigma do cromossomo 2. Vamos à ciência. O cromossomo 2 do ser humano é uma fusão anômala. É como se dois cromossomos distintos, encontrados em primatas, tivessem sido fundidos artificialmente para formar um único cromossomo em nós. Esse acidente genético é único na natureza. Alguns cientistas argumentam que isso é só uma mutação aleatória. Outros, mais ousados, dizem que essa fusão parece planejada. O biólogo molecular Dr. Giorgio Piacenza questiona: por que uma fusão tão precisa? Por que exatamente os genes envolvidos na linguagem, na cognição e na consciência? A sugestão implícita é assustadora. Fomos editados geneticamente em algum momento da história. Linhagens estelares. Nos círculos da espiritualidade alternativa, fala-se muito sobre as linhagens estelares. Pleidianos, Sirianos, Arcturianos, Lyranos. Grupos que, segundo canalizadores e mestres esotéricos, plantaram sementes genéticas na Terra. Essas sementes seriam ativadas em ciclos específicos da história humana, despertando dons, consciências e capacidades que antes estavam adormecidas. Segundo essa visão, o DNA humano carrega códigos-luz, sequências vibracionais que se acendem com estímulos como som de certas frequências, exposição à luz solar, estados meditativos profundos ou
Contato com artefatos antigos. Você já sentiu um arrepio ao tocar uma pedra ancestral? Ou uma emoção estranha ao ver símbolos antigos? Talvez seu DNA esteja reagindo. O testemunho das múmias alienígenas. Nos últimos anos, surgiram relatos controversos de múmias com DNA não humano encontrados em locais como o Peru e o Egito. Corpos com apenas 3 dedos, crânios alongados, ausência de costelas normais. Testes iniciais apontaram que alguns desses restos possuíam material genético parcialmente humano, parcialmente desconhecido. A comunidade científica pede cautela, e com razão, mas o mistério permanece. De onde vieram esses seres e o que isso tem a ver conosco? Se essa ideia de um DNA estelar faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Minha origem vai além da Terra. E se inscreve no canal, porque na próxima parte vamos explorar algo ainda mais profundo, o DNA como um instrumento divino de manipulação do tempo e da realidade. A herança dos Atlantes. Voltando à Terra, muitos relatos sobre Atlântida falam de uma civilização altamente avançada que manipulava cristais, energia e genética. Segundo o místico Edgar Cayce, os Atlantes conseguiam modificar seus corpos com tecnologia mental e vibracional. Alguns sobreviventes da queda de Atlântida, segundo essa linha de pensamento, levaram seus conhecimentos para o Egito, América Central e outras partes do mundo. E ali deixaram fragmentos de conhecimento e talvez até modificações genéticas em povos específicos. Se isso for verdade, nós não somos apenas descendentes de macacos, mas herdeiros de uma engenharia cósmica. Eu sei que esse tema divide opiniões. Tem quem acha absurdo, tem quem ache libertador. Mas quando você junta os relatos antigos com os dados genéticos modernos, a sensação que fica é de que alguém tocou nossa origem. A pergunta que não quer calar é: se há códigos deixados por seres de outros mundos em nosso DNA, eles estão ali por amor, por curiosidade ou por controle? E se eu te dissesse que o seu DNA não apenas molda o seu corpo, mas molda a realidade ao seu redor? Sim, o código que vive dentro de cada célula do seu corpo pode responder aos seus pensamentos, às suas emoções e talvez até ao seu futuro. O que antes era considerado misticismo, agora começa a ser observado pela física quântica, pela epigenética e pelas experiências de consciência ampliada. Hoje, vamos explorar as evidências de que o DNA pode ser um instrumento vivo de manifestação, capaz de alterar não apenas o corpo, mas o próprio tecido do tempo e da realidade. O DNA é reativo ao pensamento? O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, conduziu um experimento impactante. 3 grupos de pessoas foram expostos a amostras de DNA em tubos de ensaio. Um grupo apenas olhou para o tubo. Outro grupo tentou modificar o DNA com pensamento lógico. E o terceiro grupo usou emoções intencionais, como gratidão, amor e compaixão. Resultado? O terceiro grupo foi o único que conseguiu alterar fisicamente a estrutura do DNA, mesmo a uma distância de dezenas de metros. Ou seja, o DNA responde ao campo emocional humano. Isso muda tudo. Nós não somos apenas influenciados pelo mundo, nós o influenciamos de dentro para fora. A ponte com a física quântica. A física quântica já demonstrou que o observador altera o comportamento das partículas. Mas e se o mesmo princípio for aplicado ao nosso corpo? Dr. Joe Dispenza, neurocientista e autor de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, propõe que nossos pensamentos e emoções moldam o corpo físico em tempo real, inclusive reprogramando o DNA. Ele argumenta que, ao alterar sua energia interna, você altera a expressão genética externa e, mais, atrai realidades compatíveis com essa nova vibração. Não é mágica, é física aplicada ao campo biológico. A manipulação do tempo celular. Aqui entramos em uma zona ainda mais ousada. O DNA parece conter um relógio interno. Ele sabe quando crescer, quando regenerar, quando parar. Mas esse relógio pode ser reajustado.
Estudos sobre telômeros, as extremidades do DNA, mostram que eles se encurtam com o tempo, o que está associado ao envelhecimento. Porém, certas práticas como meditação profunda, respiração consciente, dietas específicas, gratidão diária, tudo isso tem sido associadas a um alongamento dos telômeros, o que significa rejuvenescimento celular. Se isso é possível, então o tempo biológico não é fixo. Ele é programável. Se essa informação mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu sou o programador do meu DNA. E já se inscreve no canal, porque na próxima parte vamos revelar as tentativas reais de manipular o DNA com inteligência artificial e algoritmos divinos. O DNA como linguagem criadora. A Bíblia afirma: fizeste o ser humano à tua imagem e semelhança. Mas e se essa imagem não for visual, e sim informacional? Cientistas da computação vêm descobrindo que o DNA opera como um código binário avançado, muito mais complexo que qualquer linguagem digital criada até hoje. Em 2022, engenheiros genéticos conseguiram armazenar um sistema operacional inteiro dentro de uma célula viva. Ou seja, a criação digital já está entrando no código da vida. Agora, reflita comigo. Se o DNA pode armazenar software, será que a criação divina foi, na verdade, um ato de programação? Realidade holográfica e o papel do DNA. Teóricos da física moderna, como David Bohm e Michael Talbot, defendem a ideia de um universo holográfico. Neste modelo, cada parte contém o todo, e o DNA seria a chave para acessar essas informações universais. Alguns místicos sugerem que o DNA é como um decodificador cósmico, sintonizado para realidades diferentes, como se fosse uma antena ajustando sua frequência. Mudou o estado interno? Mudou o mundo percebido. Para mim, essa é a parte mais transformadora de todo esse estudo. Não basta saber que temos um código complexo dentro de nós. A verdadeira revolução é saber que esse código responde à nossa consciência. Isso devolve o poder para onde ele sempre deveria estar, dentro de nós. Se o DNA responde ao amor, à gratidão, ao foco e à intenção, então talvez o milagre não seja um evento externo, mas um alinhamento interno com a programação divina que já nos habita. Parte 5. O Código Divino e a Inteligência Artificial. A Nova Torre de Babel. Episódio 13. O Código Genético de Deus. A Fórmula Oculta da Criação. E se a humanidade estivesse, mais uma vez, tentando se igualar aos deuses? Desde os primórdios, o ser humano tenta decifrar a criação. Mas agora, com a chegada da inteligência artificial, estamos dando um passo além. Estamos tentando reescrever o próprio código da vida. Será que estamos avançando rumo à iluminação tecnológica? Ou reconstruindo uma nova Torre de Babel? Prepare-se para uma jornada onde ciência de ponta, mitologia bíblica e profecias se entrelaçam, porque nesta parte vamos explorar o ponto de colisão entre o DNA e as máquinas. CRISPR, a tesoura genética. Em 2012, a tecnologia CRISPR-Cas9 revolucionou a ciência. Ela funciona como uma tesoura genética, capaz de cortar, colar e reescrever pedaços do DNA com extrema precisão. Com CRISPR, cientistas já conseguiram curar doenças genéticas em embriões, criar alimentos resistentes a pragas e até desenvolver animais bioluminescentes. Mas a pergunta é: onde isso vai parar? A edição genética levanta um dilema ético profundo. Quem tem o direito de alterar a criação? A nova Torre de Babel. Na tradição bíblica, a Torre de Babel foi construída por humanos que queriam chegar aos céus. O resultado? Uma intervenção divina. A fragmentação das línguas, a queda do projeto. Hoje, alguns estudiosos afirmam que o projeto genético moderno, aliado à IA, é uma nova tentativa de ultrapassar os limites do humano.
Estamos criando seres transgênicos, explorando a fusão entre homem e máquina, buscando imortalidade via biotecnologia. E se essa for a nova Babel? Será que o DNA tem limites que não deveriam ser ultrapassados? DNA sintético e inteligência artificial. Em 2020, a Microsoft anunciou que conseguiu armazenar dados em uma sequência de DNA artificial. Empresas como Google estão investindo bilhões em engenharia genética e computação biológica. O projeto DeepMind, por exemplo, usa IA para prever estruturas de proteínas com precisão quase perfeita. Isso significa que a máquina agora entende como moldar a vida. O transhumanismo, movimento que busca a evolução do homem através da tecnologia, propõe algo ainda mais radical: substituir partes do corpo, ampliar as capacidades mentais e até transferir a consciência para um corpo artificial. DNA mais IA igual a vida programada. Mas e a alma? Se você acha que estamos cruzando uma linha perigosa, comenta aqui embaixo. A criação não deve ser corrompida. E compartilha este episódio com alguém que precisa entender o que está acontecendo nos bastidores da ciência. O DNA como software divino. Muitos especialistas já comparam o DNA a um sistema operacional. Ele possui entradas, saídas, instruções e até erros que causam crashes, doenças. Ele pode ser reprogramado, como vimos com a epigenética. E agora ele está sendo recodificado artificialmente. A pergunta que surge é: quem escreveu o código original? Se estamos tentando reescrevê-lo, será que estamos apenas brincando de Deus ou tentando hackear o próprio plano divino? A profecia de um novo Gênesis. Religiosos e místicos apontam para um futuro onde o ser humano não será mais o mesmo. Em vez de evolução natural, teremos a criação de novas espécies híbridas, frutos de engenharia genética e inteligência artificial. O livro de Daniel fala sobre conhecimento se multiplicando rapidamente nos últimos dias. E em Apocalipse, vemos a imagem de bestas artificiais que imitam a vida. Coincidência? Ou estamos mesmo entrando no limiar profético, onde a humanidade ousa recriar o homem à sua própria imagem? Essa parte do episódio me faz refletir profundamente. A tecnologia é uma bênção, mas também pode ser uma armadilha sutil. Estamos, de fato, avançando, mas me pergunto se estamos evoluindo ou apenas nos distanciando da essência. A ânsia por controlar o código da vida pode ser sinal de coragem ou de soberba. A Torre de Babel caiu. Será que aprenderemos com isso ou repetiremos o erro, agora em código binário? E se o que chamamos de milagre for apenas o funcionamento correto de um código adormecido? E se a cura, a iluminação, a expansão da consciência e até o contato com o divino estiverem gravados dentro de você, esperando apenas um comando? Nesta parte final, vamos explorar o possível despertar do DNA espiritual e a profecia de que a humanidade está prestes a ativar seu código oculto. Aquele que não vem da Terra, aquele que foi selado por algo muito maior. Chegamos ao fim, mas talvez este seja apenas o começo. O chamado da nova consciência. Por todo o mundo, milhares de pessoas relatam as mesmas experiências. Um despertar súbito de intuição, sensações de expansão da alma, conexão com algo indescritível, sonhos vívidos com símbolos, luzes e mensagens. Céticos chamam isso de histeria coletiva, mas os místicos afirmam é o DNA espiritual começando a despertar. Segundo estudiosos como Drunvalo Melquisedeque, certas ativações cósmicas e campos magnéticos planetários estão ligando partes do DNA que estavam silenciosas há milênios. E quando essas partes despertam, a realidade ao redor muda. Os 12 fios do DNA espiritual. Na ciência tradicional, reconhecemos 2 filamentos principais de DNA.
Mas nas tradições esotéricas, especialmente na Cabala, no Vedanta e em linhas canalizadas contemporâneas, fala-se de 12 fios etéricos, invisíveis aos olhos físicos, mas perceptíveis em planos sutis. Cada um desses 12 fios estaria ligado a emoções puras, percepção multidimensional, comunicação com planos superiores, sabedoria ancestral, cura energética, imortalidade espiritual, unidade com o todo, manifestação consciente, amor incondicional, linguagem da criação, viagem interdimensional, retorno à fonte. Parece loucura? Ou será que estamos diante da verdadeira identidade humana? Se isso mexeu com algo dentro de você, comenta aqui. O código está despertando em mim. E compartilha esse episódio com quem você sente que também está buscando respostas além da biologia. A última revelação. As Escrituras falam de um livro selado, um livro que só seria aberto no fim dos tempos. O Apocalipse descreve: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E se esse livro fosse o DNA humano? Um código selado, escrito por dentro, na alma, e por fora, no corpo, esperando ser ativado. Místicos modernos afirmam que os 7 selos seriam camadas de consciência e que o último selo é o despertar da divindade dentro do homem. A reprogramação sagrada. Não se trata de religião, nem de ciência pura. É sobre uma nova linguagem surgindo no coração da humanidade, unindo lógica e fé, biologia e espírito, terra e céu, um chamado para reprogramar a si mesmo, não com máquinas, mas com intenção, amor, verdade e alinhamento com a fonte. O futuro do DNA não está nos laboratórios, está em nós. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Ao longo desse episódio, exploramos o DNA como código, como antena, como assinatura, como arma, e agora como ponte de retorno ao divino. Talvez nunca tenhamos sido separados de Deus, talvez só estejamos dormindo dentro da criação. E agora estamos acordando. Lembre-se disso, você carrega uma fórmula sagrada, e cada passo em direção à verdade ativa mais uma parte do código.